História de Abraão e algumas lições sobre o pai da fé. Para darmos início, vamos começando fazendo a leitura bíblica. Está localizada aí no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 ao 3, que diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão é conhecido como o pai da fé por sua obediência quando Deus o chamou para sair da sua terra e ir para onde o Senhor mostrara, e também passar da prova entregando o seu filho a Deus. Podemos aprender muitas coisas sobre a história de Abraão. Então ele pega esse homem desconhecido que não tinha filho e o faz pai de multidões. Na Bíblia, Abraão recebe um importante título. Qual seria esse título? O amigo de Deus. 2 Crônicas 27, Tiago 2:23. Faça essas leituras. Embora não tivesse filhos, Deus lhe prometeu: todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti. Gênesis 12, versículo 3. Essa aparente contradição possibilitou grandes testes de fé e promessa e realização para Abraão e sua esposa Sara. Através da vida de Abraão, Deus revelou o seu plano de escolher e fazer alianças com o seu povo. Abraão confiou em Deus e por isso ficou conhecido como o pai do povo escolhido. No entanto, o seu nome originalmente era Abrão, significado pai exaltado. E seus pais integravam o grupo que adorava a luz da cidade de Ur. O nome antigo de Abraão provavelmente se referia a Deus Lua ou qualquer outro deus pagão com letra minúscula. Mas Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, Gênesis 17:5, para indicar claramente uma separação dos caminhos pagãos. O nome Abraão significa pai de multidão e era uma afirmação da promessa que Deus lhe havia feito e teria muitos descendentes. Essa troca de nome foi também uma prova significativa de sua fé em Deus. Naquela época, Abraão estava com 99 anos e a sua esposa estéril com 90 anos. Aos 100 anos, Abraão testemunhou o milagre do nascimento de seu filho Isaque, no ápice da história e o teste de fé, quando Deus pediu que sacrificasse o seu único filho. Essa prova extrema demonstrou a profunda confiança de Abraão em Deus, ficando conhecido como o pai da fé e exemplo de obediência. Quem foi Abraão na Bíblia? Abraão, que antes era Abrão, começa em Gênesis 11, com a sua genealogia. Gênesis 11, versículo 26 ao 32. Faça essas leituras. Terá seu pai recebeu o nome de um deus pagão, adorado em Ur. Tera teve 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Harã, o pai de Ló, morreu antes que a família saísse de Ur. Tera tomou Ló, Abrão e a mulher deste, Saraí, e tirou de Ur para ir para Canaã, mas eles se estabeleceram em Harã. O livro de Atos dos Apóstolos 7, versículo do 2 ao 4, afirma que Abrão ouviu primeiro o chamado de Deus, enquanto ainda estava em Ur. Depois da morte de Terá, então Deus disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Esta ordem foi, portanto, a base para a aliança de Deus com Abrão. Deus prometeu a Abrão fazê-lo fundador de uma nova nação, naquela nova terra. Você pode ver aí a leitura que eu fiz no início. Então, Abrão, confiando na promessa de Deus, partiu de Harã aos 74 anos. Entrando em Canaã, foi o primeiro para Siquém, uma importante cidade de Canaã.
situada entre o Monte Gerizim e o Monte Herval, próximo ao Carvalho de Morre, e um santuário, Moré, um santuário de Canaã. Deus lhe apareceu. Gênesis 12:7. Abraão construiu o altar em Siquém e em seguida mudou-se para as vizinhanças de Betel, onde novamente edificou um altar ao Senhor. Gênesis 12, versículo 8. Abraão não somente orava nesse altar, mas invocava o nome do Senhor. Mais tarde, mudou-se para Hebrom, próximo aos carvalhos de Moré, onde novamente construiu um altar para adorar a Deus. O altar que Abraão construía era mais ou menos esse aí que você está vendo na sua tela, né, de vídeo. É esse aí mais ou menos. Então Abraão, apesar de uma obediência a Deus, ele desanima. Abraão ainda não havia recebido o filho prometido por Deus. Então Abrão, né, que antes era, como eu disse, ela era Abrão, depois Deus mudou o nome dele para Abraão. Tentar fazer de seu servo Eliezer de Damasceno ou de Damasco seu herdeiro. Gênesis 15, versículo 2. De acordo com os costumes da época, o casal rico sem filhos poderia adotar um herdeiro para receber sua herança. Quase sempre um escravo ou herdeiro seria responsável pelo sepultamento e luto dos seus pais adotivos. Se o filho nascesse após a doação de um escravo herdeiro, o filho natural poderia então tomar o seu lugar. No entanto, Deus respondeu a Abraão. Em Gênesis 15, versículo 4, olha o que diz. Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Mas, novamente, Abrão e Sarai tentaram dar uma mãozinha para adiantar os planos de Deus. Aos 86 anos, ele teve um filho com Agar, criada de Sarai, né? Que antes o nome de Sara era Sarai, e Deus mudou também o nome de Sara para Sarai para Sara. Essa criança, chamada Ismael, foi uma bênção, mas não era o que Deus prometera. Quando tinha 99 anos, Deus apareceu ao idoso Abrão e reafirmou sua promessa de um filho, Gênesis 17. Como nós podemos ver aí, esse filho de Agar com Abraão, hoje em dia, eles são praticamente inimigos, né, do povo de Deus, que são os filhos de Isaac, os filhos da promessa, que é o povo de Israel. O povo de Israel é o povo de Deus, é o escolhido do Senhor, entendeu? Por isso que ninguém pode estar tocando em Israel, porque eles são os filhos da promessa. E o Ismael, ele era filho da carne normal, entendeu? Deus abençoou ele sim, mas ele não é o filho da promessa. Por isso que tá tendo esses problemas aí, de guerra pra lá e pra cá, por causa desse negócio aqui. Mas quem é o verdadeiro legítimo descendente da aliança que Deus fez com Abraão foi os filhos de Israel, que hoje em dia é Israel, né? Então vamos orar para que o Senhor traga paz para Israel. Aos 99 anos, Deus apareceu ao idoso Abraão, reafirmando sua promessa de um filho. Gênesis 17. Deus então instruiu a circuncidar seus descendentes, como sinal que eram povo de Deus. Gênesis 17, versículo 9 ao 14. Ele também trocou os nomes de Abrão e Sarai para Abraão e Sara. No capítulo 17, do versículo 15, e também leu o versículo 5. Abraão riu a ideia de gerar um filho da sua idade. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Gênesis 17, 17. Sara também riu lá de dentro da tenda, como poderei ter um filho já dessa idade. Mas quando Deus fala que vai dar uma promessa para alguém, ele cumpre o que fala. Não importa quantos anos a pessoa tem, se a pessoa tem 90, 100, se Deus disse assim, eu vou fazer, ele vai fazer, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Números 23, versículo 19.
Falaria o Senhor e não cumpriria? O tempo de Deus certamente não coincidia com o calendário de Abraão, mas este continuou a obedecer e a aguardar pelos planos dele. O plano de Deus não falha. A destruição de suas cidades, Sodoma e Gomorra, forneceu aí o cenário para o próximo passo no plano de Deus para Abraão. Gênesis 18, versículo 19. No capítulo 18 começa com 3 indivíduos buscando a refugiar do calor do dia em seu caminho para essas 2 cidades. Abraão ofereceu água para que se refrescasse, uma refeição a esses misteriosos convidados que não pareciam ser viajantes comuns. O anjo do Senhor, junto de outros 2 anjos, apareceu a Abraão. Gênesis 18, versículo 1 ao 2 e Gênesis 19, versículo 1. Alguns estudiosos acreditam que o anjo do Senhor era o próprio Deus. Gênesis 18 e o versículo é o 17 e o 33. Os anjos anunciaram que o filho prometido de Abraão estava próximo. Desta vez foi Sara que riu ao ouvir a notícia, né? Abraão riu a primeira vez, depois foi Sara, como diz a palavra do Senhor, né? Enfim, quando Abraão tinha 100 anos, olha só, o homem tinha 100 anos, viu? E a sua mulher 90. Imagine isso aí na sua cabeça. Um homem tem 100 anos de idade. Hoje em dia não acontece isso no sentido assim, porque o homem, ele tem vida plena até os 70 anos. De lá é só cansaço e fadiga. Naquele tempo de Abraão, um homem vivia mais, né? Hoje, uma pessoa que tem 100 anos, 120 anos, é um milagre, né? É um milagre da parte de Deus, mas existe pessoas dessa idade hoje em dia. Aí, no caso, Abraão tinha 100 anos de idade e a sua mulher tinha 90, quando o Senhor fez exatamente o que havia prometido. Gênesis 21, versículo 1. O casal idoso não podia conter da alegria pelo nascimento do filho prometido. Abraão e Sara, que riram os dias da sua promessa, agora riram e se alegravam do cumprimento. O bebê nascido no tempo de Deus foi chamado Isaque, que significa ele ri ou riso. Sara disse, 21, versículo 6. Deus me deu motivos de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir juntamente comigo. E a pergunta que fica é, por que Deus provou Abraão? Deus provou Abraão porque futuramente ele entregaria o seu filho Jesus também como um cordeiro para morrer por nós. Então, por isso que Deus exemplificou ali, dizendo para Abraão, né, fazer um sacrifício de seu filho, e ele não hesitou, ele foi a si mesmo. Deus precisava provar ele de todas as maneiras possíveis. Foi a fé inabalável de Abraão e sua obediência inquestionável em busca de constante a Deus que acreditava ser a razão pela qual escolheu Abraão para ser o primeiro patriarca dos hebreus, finalmente o resto das nações. A fé inabalável de Abraão, sua obediência determinada, a sua posição como o primeiro dos patriarcas hebreus fazem dele uma das figuras mais significativas da Bíblia. Em Gênesis 17, versículo 4 e 7, Deus fez uma aliança com Abraão e seus descendentes, declarando que o primeiro seria o pai de muitas nações e que os reis nasceriam de sua linhagem. Consequentemente, Abraão é pai das 12 tribos de Israel, através de seu filho Isaque. Ele também é reconhecido como patriarca das 3 religiões monoteístas e abraâmicas, cristianismo, judaísmo e islamismo. Deus escolheu Abraão porque conhecia o seu coração e tinha um propósito através dele. Porque Deus escolheu abençoar um mero homem com uma multidão de descendentes, por sua vez também seriam abençoados? Em Gálatas 3,29 diz, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O plano de Deus para trazer sua dádiva e salvação à humanidade por meio de seu filho começou com Abraão. Ele foi a raiz de redenção do homem, por meio da qual a genealogia de Jesus Cristo seria estabelecida. A morte de Abraão na Bíblia e sua idade de descendentes. Gênesis 25, 7 e 8. Estes são os dias e anos da vida de Abraão, 175 anos. Abraão deu seu último suspiro e morreu, e uma boa velhice, um homem velho, cheio de anos, e foi reunido ao seu povo.
Como visto nas escrituras acima que eu falei, Abraão viveu 175 anos na época de sua morte. Abraão morreu em boa velhice, cheio de vida. Isto é, ele morreu cheio de fé e de bênção de Deus. Abraão viveu 175 anos, apenas 100 anos depois de vir para Canaã. Também, tempo era um peregrino em um país estranho. Quer nossa permanência nesta vida seja longa, curta, pouca, importa. Nós temos que deixar para trás um testemunho de fidelidade, bondade do Senhor, um excelente exemplo para nossas famílias. Dizem que os filhos de Isaac e Ismael enterraram, parece que o próprio Abraão os reuniu enquanto vivia. Não fechamos a história da vida de Abraão. Escritores frequentemente usam a vida de Abraão como exemplo para mostrar aos cristãos como devemos viver. Somos salvos pela fé, não pelas obras. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e lhe foi imputado com justiça. O livro de Hebreus contém muitos exemplos de pessoas que viveram pela fé. E os versículos 8 e 12, 17 e 19 nos detalham sobre a fé de Abraão. E reserve algum tempo paralelo com atenção aí, livro de Hebreus. A Bíblia deixa bem claro que ninguém pode fazer suficiente para tornar um justo aos olhos de Deus. É por isso que depende da fé, para que a promessa se baseie na graça. Romanos 4:16, Efésios 2, versículo 8 e 9. A salvação é um dom de Deus. Não fazemos nada para ganhar a salvação, além de aceitar a sua graciosa oferta pela fé em Jesus Cristo. Nossas obras revelam genuinidade da nossa fé. Tiago diz, 1:22, mas sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Efésios 2:10, logo após dizer que a graça é um dom e que não se pode obter pelas obras, nos diz, somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10, não somos salvos por boas obras, mas uma vez salvos devemos fazer boas obras. Abraão é um exemplo como se a nossa fé desse a resultar a fazermos coisas boas. Tiago 2, versículo 9 a 24. Uma fé interior que não resulta em uma mudança externa de comportamento não é uma fé genuína. Tiago 2,17. Assim a fé é por si só, se não tiver as obras, é morta. A vida de Abraão inclui tanto a fé em Deus quanto as obras motivadas por sua fé. Nossa caminhada de fé também deve ser 2 elementos: fé e obras. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.